a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Nós estamos para celebrar o dia 31 de outubro agora, domingo, 31 de outubro, que é o dia da reforma. Há 504 anos atrás, um sacerdote chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha, em Wittenberg, ele afixou na frente, na porta da igreja lá do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses. Então, a partir daí, começou a reforma protestante. E eu tenho o privilégio também de comemorar nesse dia 31 de outubro o aniversário da minha netinha, que está completando 3 aninhos. Olha que privilégio. Ela nasceu dia 31 de outubro, o dia da reforma. Então nós vamos falar aqui uma introdução rapidinha sobre o que é reforma e como ela aconteceu. Antes nós vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, revela-nos a Tua perfeita vontade, revela-nos a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, fala conosco e ilumine a nossa mente e o nosso coração. Em Cristo Jesus, Pai, que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres em Cristo Jesus. Amém e amém. Então, eu tenho certeza que você já sabe que os 2 maiores reformadores foram Lutero e Calvino. Lutero nasceu no ano de 1483, em Eisleben, na Alemanha. O João Calvino nasceu na França no ano de 1509. Então, praticamente, eles foram contemporâneos. Só que Lutero na Alemanha e Calvino na França. Então, os 2 principais reformadores. Nós somos o que somos hoje, a igreja cristã do mundo inteiro. Nós devemos muito a Lutero e a Calvino. Muita gente gosta de querer criticar Calvino. Muita gente gosta de querer criticar o Lutero. Mas olha, os benefícios que eles trouxeram foram grandiosíssimos para toda a história da igreja. Como homens que eram, Lutero teve falhas, defeitos, e com certeza Calvino também. E com certeza todos nós. Agora nós não podemos condenar Lutero de jeito nenhum. Condenar Calvino também de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Foram homens tremendamente usados por Deus para um plano específico de Deus. Agora, para falar de Calvino, de Lutero e Calvino, nós temos que lembrar também quem que veio antes deles. Antes de Calvino, os pré-reformadores, chamados de pré-reformadores. Eu vou citar só 3. O Agostinho de Hipona. Hipona é uma cidade na África. Ele nasceu em 354. Foi um filósofo, um apologista, um jovem muito inteligente. E era muito pervertido. A sua mãe, Mônica, onde que Agostinho ia, ela ia atrás. Orando por ele, intercedendo por ele. E a história conta, a sua biografia conta que Mônica pediu oração para o pastor, em lágrimas, para orar pelo Agostinho. O pastor olhou para Mônica e falou: Mônica, eu não vou orar. E ela perguntou para o pastor: mas por quê? Porque as suas lágrimas são maiores do que a minha oração. Continue chorando, intercedendo pelo seu filho, porque logo, logo a graça de Deus vai alcançá-lo. E foi o que aconteceu. Então Agostinho ele foi tremendamente usado por Deus. E Agostinho influenciou Lutero. Influenciou também Calvino. A doutrina da predestinação, a doutrina reformada da predestinação, dos eleitos, que a Bíblia diz, começou com Agostinho.
Começou com Agostinho. Eu quero citar mais dois exemplos que influenciaram a vida de Lutero e Agostinho. Wycliffe. Wycliffe foi um pré-reformador inglês. Ele nasceu em 1352, se não estou enganado, 1352. Foi também um grande influenciador do ministério de Lutero e de Calvino. E vamos lembrar também do Jerônimo Savonarola. O nome é até interessante, né? Savonarola, italiano. Também um pré-reformador que quis melhorar a igreja. Tanto o Agostinho, quanto o Wycliffe, quanto o Jerônimo Savonarola, quanto o Lutero, o Calvino, eles queriam melhorar a igreja, dar uma reformada na igreja. Mas o papado da época não aceitou. A igreja católica na época não aceitou. Calvino ele passou pelo mosteiro. Ele era um padre agostiniano, olha, do Agostinho, da ordem de Agostinho. E ele quis melhorar a igreja. E Lutero fez vários debates com os teólogos católicos da época. E todos eles foram vencidos por Lutero. E depois a Igreja Católica não queria mais ouvi-lo. E o que ele fez? Escreveu 95 teses e as fixou na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Porque quando alguém era um apologista, igual Lutero era, e ele tomou essa decisão, os teólogos da Igreja Católica tinham que reagir. Ele chamava a igreja para o debate. Mas não quiseram ouvi-lo, não quiseram ouvi-lo. E a história diz que os seus alunos, Lutero também dava aula, os seus alunos replicaram aquelas 95 teses e espalhou pela Alemanha inteira. Aí que foi o início da reforma. Os alunos de Lutero pegaram aquelas 95 teses, tiraram cópias. O Gutenberg já tinha inventado a imprensa. Olha que coisa interessante. Todas as coisas coadunando para a reforma. Gutenberg inventou a imprensa, e esta imprensa, ela reproduziu ali milhares de cópias das 95 teses de Lutero, que foram espalhados pela Alemanha inteira, pela Europa inteira. Então, assim começou a reforma. Lutero foi convidado a retratar-se, ele não se retratou, porque não iria contra a sua própria consciência. E você sabe qual que é a defesa de Lutero? Era uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Lutero escreveu também as 5 solas. 5 solas. Solas em latim é somente. Lutero escreveu, olha, somente a Bíblia, a palavra de Deus. Nada de sacramentos, nada de... Naquele tempo, como hoje, a Igreja Católica tem dezenas, centenas de sacramentos. E a Igreja Católica até diz que a Igreja Católica, a Madre Igreja Católica, é maior do que a Bíblia. Um absurdo. Lutero não aceitou, nós também não aceitamos. E Lutero falou, é só as Escrituras, somente a Bíblia. E depois Lutero, somente a fé. Solas fide, somente a fé. Não tem nada de relíquias, porque o Testel, um sacerdote romano, ele foi para a Europa, ele foi para a Alemanha vender indulgências. Porque o Papa, acho que o Leão X, estava construindo a catedral lá no Vaticano, e eles precisavam de dinheiro. Aí esse bispo, ele foi para a Europa. E Lutero falou, não. Salvação é somente pela fé, como nós cremos. Salvação é somente em Cristo. A terceira, somente em Cristo. Salvação somente pela graça. Olha que coisa gloriosa.
Esta era a tese de Lutero. Essa era a tese. E a Igreja Católica da época não aceitou. Não aceitou esta defesa de Lutero. Aí depois veio o Calvino, com 5 pontos. Olha, 5 de Lutero e 5 de Calvino, 5 pontos do calvinismo. Depravação total. O homem por si só, por ser da descendência de Adão, ele está morto nos seus pecados e depravado. E ele tem que entender essa realidade de depravação total. Porque o pecado gera morte. E a morte é depravação. A morte é depravação. Romanos capítulo 3, verso 10, 12, verso 28. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Depravação total. Aí depois Calvino falou, expiação limitada. Expiação somente para os eleitos. Eleição incondicional. Mas o que é isso, pastor? A graça do Senhor Jesus, ela é suficiente para salvar o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A graça do Senhor Jesus, ela é poderosa para salvar o mundo inteiro. Mas ela é eficiente, expiatória nos eleitos. É óbvio. Não tem doutrina mais clara do que é. É óbvio que a eleição, a expiação vale para os eleitos, é óbvio. Depois Calvino falou, olha, é pela graça, inteiramente pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, Efésios 2:8. É somente pela graça. Somente. E é 100% pela graça. A doutrina da predestinação diz isso. Da eleição, da expiação, é 100% pela graça. Não tem que ter participação humana. Deus é soberano para salvar o homem. É inteiramente 100% pela graça de Deus. E depois dos 5 pontos, os eleitos, aqueles que são expiados, são salvos, eles perseveram na salvação. Olha que coisa gloriosa, eles perseveram. E vão perseverar até o fim. Se perseverar, é escolhido, é eleito. Se não perseverar, não é escolhido, não é eleito. A parábola do semeador em Mateus capítulo 13. A semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre as rochas, e outra caiu em terra boa e produziu frutos. Os salvos vão perseverar até o fim. Está entendendo? Então nós devemos muito a Agostinho, ao Wycliffe, Savonarola, devemos muito ao Lutero e devemos muito também ao João Calvino. Uma pequena pitada aí da reforma para você entender o que nós comemoramos neste dia 31 de outubro, todos os anos, de 2021 agora, 504 anos. Nós não comemoramos Halloween, não. Dia das bruxas, dia dos mortos, não. Dia da travessura, não, e não, e não, e não. Ensine para os seus filhos que o nosso Deus é poderoso, é vivo, é glorioso, e ele venceu a morte. Halloween comemora o dia da morte, o dia das bruxas, dos bruxos. Bruxinhos bonzinhos, bruxinhas boazinhas, será que tem? Nós temos que crer inteiramente na graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 1 e o 6.
O que é fé? Hebreus 11, 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é o galardoador para aqueles que nele creem e o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus fala muito de fé. Aqui no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia diz, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele comprou essa fé. Ele é o proprietário desta fé. Tem muita gente que até diz, eu tenho muita fé em Deus. Mas tem fé em imagens e idolatria, tem fé no outro. Não. A fé espiritual para a salvação, ela tem que ser unicamente em Cristo Jesus. Foi o que Lutero falou. Uma das solas de Lutero, somente pela fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Então não se engane. Fé para a salvação somente em Cristo Jesus. Fé para a salvação somente em Cristo Jesus. Crendo nas Escrituras, crendo na graça de Deus. Glorificando a Deus toda a glória. Então você tem que entender o que é fé. Hebreus capítulo 11 aqui mostra os heróis da fé. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de fé. Abacuque 2,4 diz, o justo viverá da fé. Romanos capítulo 3, 1, verso 17, os justos viverão da fé. Gálatas capítulo 3, verso 11, os justos viverão da fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, os justos viverão pela fé, da fé. Segundo aos Coríntios 5, 7, nós andamos por fé e não por vista. Está entendendo? Andamos por fé e não por vista. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios, verso 18. Porque a fé está relacionada com as coisas eternas. É por isso que andamos por fé. Porque não colocamos nossos olhos nas coisas temporais. Não e não e não. Os nossos olhos estão voltados para o céu, para a eternidade. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, pensem nas coisas do céu, esperem as coisas do céu, amem o céu, voltem as vossas mentes para o céu. Capítulo 9 de Atos, a partir do verso 1, Saulo estava indo para Damasco perseguir a igreja, mas o céu interveio na sua vida, a intervenção direta do céu na vida de Saulo. E ele foi salvo, foi transformado, o céu manda na terra. Enquanto você estiver tomando decisões por aquilo que você vê, a sua vida pode estar enfrentando decepções, derrotas, frustrações. É óbvio que nós nos dirigimos por aquilo que nós vemos, mas a fé que está no nosso coração, na nossa alma, ela sobrepuja esta fé visual. É óbvio que eu vou olhar, vou analisar, mas vou confiar inteiramente na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então os heróis da fé estão aqui no capítulo 11. No capítulo 11 aqui, vários heróis da fé. E eu vou separar alguns. Eu quero que você entenda de fé. Eu quero que você viva uma vida de fé. Eu quero que você seja salvo pela fé. Eu quero que você tenha a sua vida dirigida pela fé. Eu quero. Então nós vamos ministrar uma sequência de mensagens a respeito da fé. Vamos seguir os exemplos dos heróis da fé.
E um herói que me chama muita atenção aqui, ó, é o verso 5. Está aqui, ó, o verso 5. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha que coisa gloriosa! Enoque foi trasladado pela fé, ele foi achado diante de Deus, ele teve uma vida agradável a Deus. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia, olha lá, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, verso 21, 24. Abra sua Bíblia, olha. Gênesis capítulo 5, aqui os patriarcas. E a vida de Enoque aqui é citada. É citada. Capítulo 5, a partir do verso 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém, que foi o homem que mais viveu 969 anos. E andou Enoque com Deus, e ele não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus. Andou de uma forma agradável a Deus. Enoque é aquele que anda com Deus. Olha que exemplo glorioso. A 7ª geração depois de Adão. A 7ª geração. Enoque andou com Deus. Agora, andar com Deus não implica só no caminhar por si só. Não, caminhar. Não. O andar com Deus é ter a mente de Deus, é ter os olhos de Deus, é ter o coração de Deus, é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Foi o que Enoque fez. Enoque andou com Deus. O Velho Testamento aqui tem 2 pessoas aqui que andaram com Deus. O Noé também andou com Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé andou com Deus, capítulo 6, verso 8, verso 9. Noé andava com Deus. Isso antes do dilúvio, antes da arca. Noé vai ser o personagem da nossa próxima mensagem. Vamos agora nos ater a Enoque. Enoque andou com Deus. Andar com Deus implica em ter a mente de Deus. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então andar como Cristo andou é ter a mente de Cristo, é ter o falar de Cristo, é ter o olhar de Cristo, é ter um coração igual ao coração do Senhor Jesus. Andar com Deus implica em imitar a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, capítulo 5, verso 1 de Efésios, nós precisamos andar com Deus. E Enoque no meio de uma geração corrompida. Está aqui, ó, capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 3. Uma geração corrompida pelo pecado. Uma geração cheia de maldade, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. A imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Mas Enoque andava com Deus. Coisa gloriosa, meu irmão. Coisa gloriosa. No meio de uma geração má, no meio de uma geração corrompida, dominada pelo pecado, pela vaidade, Enoque andava com Deus. Estamos vivendo hoje os dias aqui de Gênesis capítulo 6. A corrupção tem tomado conta do mundo inteiro. O pecado tem tomado conta do mundo inteiro.
o sexo ilícito, a fornicação, a lascívia, a pornografia, o nudismo tem tomado conta do mundo inteiro. Esse mundo jaz no maligno. Um mundo corrupto, dominado pelo pecado, por desgraças, por maldade, malignidade. É um grande desafio andarmos com Deus pela fé, como Enoque. Enoque agradou a Deus. Os teólogos dizem que Enoque trasladou, arrebatou. Deus arrebatou Enoque para ele não passar pelo dilúvio. Olha que interessante. Esse arrebatamento de Enoque está apontando para o arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, que será terrível, horrível, tal qual Enoque, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eu creio. Tem pastores que creem diferente. Pastor amigo meu falou, olha, eu vou passar pela grande tribulação. Falei para ele, problema seu. Problema seu. Se você quer passar, passe. Problema seu. Passe pela grande tribulação com a sua família, com a sua igreja. Olha, não tem... Agora, eu sou pregador da palavra de Deus, eu creio que nós iremos ser arrebatados antes da grande tribulação e ponto. Você quer passar pela grande tribulação? Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Apontando para a igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Enoque andou com Deus, andou pela fé. Meu irmão, pelo amor de Deus, ande com Deus. Examine as Escrituras, examine a palavra de Deus, examine, para você andar com Deus. Examine as Escrituras. Precisamos andar com Deus, ter uma vida agradável a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 5. Enoque teve uma vida agradável aos olhos de Deus. É o Salmo 37. Abre a sua Bíblia. Olha. Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho. Não, primeiro, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ande com fé, porque Deus ele é o galardoador. Hebreus capítulo 11, verso 6. Deleita-te no Senhor, ande com o Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem uma vida agradável a Deus, como Enoque. Tenha uma mente de Deus, um coração de Deus. Tenha olhos de Deus. Então, é um desafio que eu estou passando para você. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você, para que você tenha uma fé gloriosa, maravilhosa, vitoriosa, uma fé robusta, que vai produzir muitos milagres na sua vida e também na vida da sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, atenda agora a fé dos nossos corações. Atenda agora a fé do coração do teu filho, da tua filha, desta família. E opera milagres agora. Pai Santo, Deus eterno, nós cremos nos teus galardões. Deus de amor, Pai eterno, dá presentes agora para o teu filho, para a tua filha. Pela fé, para a glória do teu nome.
que tenhamos uma vida agradável aos teus olhos, para louvor e glória do teu nome, Pai. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção.